No livro de Gênesis, em seu capítulo 22, nos versos 7 e 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O tema dessa cantata foi: Aprendi com meu pai. O pai tem uma autoridade, e essa autoridade tem dois estágios. A primeira é a autoridade posicional. É aquela onde nós ocupamos uma posição de autoridade. E todo pai tem essa autoridade dada por Deus. Quando eu vi a minha filha nascer, eu olhei e senti duas coisas. A primeira, como eu sou abençoado por ser pai. A segunda, pesa sobre mim a responsabilidade dela aprender comigo. O primeiro estágio é o estágio posicional. O segundo estágio dessa autoridade é o funcional. É aquele em que nós, como pais, líderes estabelecidos pelo Senhor, conquistamos o respeito de nosso filho. E aqui envolvem três coisas: é aquilo que somos, é aquilo que falamos e é aquilo que fazemos. Porque se eu sou pai e eu não falo como pai, minha filha não vai acreditar em mim. Se eu falo como pai, sou pai, mas não ajo como pai, se eu não dou o exemplo daquilo que eu sou e daquilo que eu falo, eu perco o respeito da minha filha. E como é que nós buscamos ajuda em Deus para juntarmos essas coisas, para que os nossos filhos, como cantaram hoje aqui, possam aprender conosco? A palavra de Deus nos traz o exemplo de Abraão, um homem temente a Deus, um homem que buscava ao Senhor, e Deus pediu a Abraão o seu próprio filho. Foi específico: olha, eu quero o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama. Interessante foi que Abraão saiu de madrugada, pegou 2 servos, pegou o seu filho e foi para adorar a Deus. Nós, como pais, precisamos exercer de maneira prática a liderança espiritual do nosso lar. Por isso, se você está aqui e ainda não conhece a Jesus, conheça a Jesus. Se entregue a Jesus e toda a orientação para que você seja um pai temente a Deus, um pai que guie a sua família para mais perto do Senhor, você terá toda a orientação. Porque em determinado momento da viagem, quando Abraão olha o monte, ele diz o seguinte para os servos: vocês fiquem aqui, nós vamos adorar e nós vamos retornar. Isaque não questionou a Abraão, em nenhum momento. Abraão não questionou a Deus. Veja o exemplo de um pai temente a Deus. É aquele que busca no Senhor todo tipo de orientação, e que em nome de Jesus, nós pais, busquemos no Senhor as orientações necessárias para guiarmos a nossa casa, porque se fizermos isso, o Senhor se agradará de nós, e os nossos filhos cantarão: aprendi com o meu pai. Aprendi o quê? Aprendi a servir a Deus, aprendi a buscar a Deus. Porque faz parte da coerência, porque nós erramos. É claro que nós erramos. Mas faz parte da coerência nós pedirmos perdão. Por quê? Porque quando a nossa posição é ligada àquilo que falamos e é ligada àquilo que fazemos, quando erramos, chegamos e dizemos: me perdoe porque eu errei. Porque é isso
irmãos, que nós devemos fazer com toda a humildade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Isaac olha para o seu pai e faz uma pergunta, não o questionando, mas uma dúvida. Pai, eu estou vendo tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. Isaac, até aquele momento, 3 dias de viagem já, não sabia o que estava para acontecer. E olha que resposta maravilhosa de Abraão, resposta essa que nos ensina demais. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão recorre a Deus. E quando nós, meus queridos irmãos e convidados que aqui estão, quando nós nos depararmos com uma situação onde não há resposta humana a dar, nós devemos buscar a Deus, porque Deus tem a provisão para nós. Essa é a palavra de Deus. Então, Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Isaac aprendeu ali que o seu pai tinha um Deus maravilhoso e poderoso. Agora eu quero, irmãos, que nós pensemos aqui, quando Abraão começa a pegar o seu filho, e em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus diz lá que Abraão esperava que Deus ressuscitasse Isaac, algo que nunca tinha acontecido até o momento. E eu fico imaginando Abraão pegando Isaac, colocando Isaac no altar. O que se passava na cabeça daquele menino? A Bíblia não fala de nenhum questionamento, a Bíblia não fala que ele se debateu, a Bíblia não fala nada. Mas, quando Abraão estende a mão para sacrificar Isaac, ouve-se uma voz dos céus: não faça isso, você foi provado e aprovado. E eis que um cordeiro surge. Abraão disse: o Senhor proverá, e Deus proveu mesmo. Porque é isso o que Deus faz. Só que aquela prova foi para Deus e foi para o seu próprio filho, que sabia que o seu pai tinha em primeiro lugar na sua vida o grande Deus dos céus. A responsabilidade de guiar a minha família para mais perto de Deus é minha. A responsabilidade de levar a minha filha ao conhecimento de Jesus é minha. É uma bênção ser pai, mas a maior responsabilidade que temos é de conduzir os nossos filhos para mais perto de Deus. E assim eles cantarão: eu aprendi com o meu pai, louvado seja o nome do Senhor. Ontem aconteceu uma coisa aqui que me fez pensar o dia todo. Os jovens sempre falam comigo: eu estou orando por aquela moça, as meninas, eu estou orando por aquele rapaz. E uma dessas jovens, quando conversando comigo, ela disse algo que foi fantástico. Ela disse assim: quando eu olho para um menino, eu o comparo com o meu pai. E aquela jovem disse isso e eu fiquei muito admirado, porque é isso que eu quero que minha filha pense. Aquela jovem disse assim: eu olho para um menino e se ele não for parecido com o meu pai, com o exemplo que o meu pai dá, de marido, de dedicação, ai pastor, eu não considero. E como aquilo mexeu com o meu coração. Eu orei a Deus e falei: Senhor, que minha filha pense a mesma coisa de mim. A responsabilidade dos nossos filhos aprenderem sobre Deus é nossa. E que seja assim, irmãos. E que nós possamos dizer, diante de cada situação: Deus proverá, meu filho. Deus proverá, minha filha. Porque o nosso Deus é o Deus que provê. Fiquemos com essa palavra no nosso coração.